próxima questão. Na telinha, por favor. Com a finalidade de niquelar uma peça de latão, foi montado um circuito utilizando-se fonte de corrente contínua, como representado na figura. É daqui a pilha, ó, menos e mais, representando o polo de uma pilha de uma bateria, corrente contínua, um interruptorzinho, aqui o latão, tá? Que ele quer niquelar, e aqui o metal, o níquel, tá certo? Vamos lá. Com a finalidade de niquelar uma peça de latão, foi montado um circuito utilizando uma fonte de corrente contínua, como representado na figura. Está aqui a fonte de corrente contínua, o metal níquel, coordenador Marco Kleber, do Contemporâneo, já se encontra por aqui. E aqui eu tenho o latão que eu quero niquelar. E aqui uma solução de água com quem, hein? NaCl, o sal de cozinha. Então colocou sal de cozinha dentro dessa água, colocou aqui um metal níquel, colocou aqui o latão e ele quer niquelar. Né? Em outras palavras, é como se fosse pintar esse latão aqui, colocando níquel para ficar uma peça bem bonita. Aí ele coloca aqui, latão a liga de cobre e zinco, ok? No entanto, devido a erros experimentais, ao fechar o circuito, ao fechar essa chavezinha, ó, não ocorreu a niquelação da peça. Ou seja, o latão não ficou niquelado, bem bonitinho, espelhando, tá certo? Para que essa ocorresse, foram sugeridas as alterações. Aí colocou aqui 3 alterações. Aí ele quer saber quais dessas alterações realmente contribuem para que o latão seja niquelado ou não. Então vamos ver logo o que é que está errado aqui no circuito. Ó, eu tenho aqui níquel, o metal níquel, e tenho aqui o latão. Eu quero que esse latão seja exatamente niquelado, ou seja, recoberto com níquel, tá certo? Aí olha o que aconteceu. Se aqui é o metal níquel, e eu quero que o latão seja niquelado, lógico, vestibulando, que esse níquel aqui vai ter que sofrer oxidação, ou seja, esse metal aqui vai ter que ser corroído para que dessa forma chegue aqui o Ni+2, que perdeu do metal, e com elétrons aqui no latão seja formado o níquel de novo. Então é de se esperar, se você quer niquelar um latão, tá certo? Que é uma liga de cobre e zinco, é de se esperar que esse níquel sofra oxidação, tá? Seja, entre aspas, o metal seja destruído, tá certo? Os elétrons fujam e apareça o cátio Ni+, para ele vir para o lado de cá, para se juntar com os elétrons e formar o níquel em cima do latão. Olha o que aconteceu, vestibulando. Do jeito que o circuito está, menos e mais, a gente aprende por convenção que a corrente elétrica sai do menos para o mais, mas na verdade os elétrons estão saindo do polo negativo. E ele colocou o desenho aqui na figura. Do jeito que o desenho está, os elétrons estão correndo para o níquel. E eu não quero isso, eu quero que o níquel seja oxidado para ir para o outro lado. Então dessa forma está errado. Eu vou ter que inverter o polo. Esses elétrons têm que sair do níquel, porque o elétron saindo do níquel significa que o metal níquel perdeu os elétrons, se tornou Ni+, que cai nessa solução, e aí sim esse Ni+, pode vir para cá, e o elétron que está chegando, ele seja formado metal de novo. Então aqui está errado, porque a peça que é para ser oxidada, que é para perder elétron, na verdade está o que aqui? Recebendo elétron. Então a ligação foi feita errada. Então ele pergunta, a primeira, se eu inverter a polaridade da fonte, está correto? Está correto. Então, por que em vestibulando inverter? Se eu inverter aqui, o elétron, em vez de chegar no níquel, ele vai o quê? Sair do níquel. Se o elétron sai do níquel, o níquel vai ser oxidado, ele perde elétron e se transforma no cátio, Ni+, tá certo? Se transforma no Ni, tá certo? No níquel, né? Até o número de oxidação, você pode perguntar, Ni+2, a questão aqui não está preocupado com isso. Eu sei que o níquel é Ni+2, mas o que interessa é que se inverter a polaridade, o elétron, em vez de chegar, vai sair do níquel. Aí esse metal aí vai ser corroído e eu vou ter aqui cátions de níquel, professor Jonaldo, que vem para o lado de cá para cobrir o latão. Do jeito que está, que não ia niquelar nunca. A primeira está correta, eu tenho que inverter. Segundo, eu tenho que substituir a solução aquosa de NaCl, ó, ele botou NaCl, por uma solução aquosa de sulfato de níquel. Ele pergunta,
É correto isso, professor Luiz Carlos? Eu substituo o NaCl pelo NiSO4? Vestibulando para cá, para cá, para cá. O que é que acontece quando eu coloco o sal de cozinha dentro d'água? A água separa o Na+ do Cl-, forma o cátion Na+ e Cl-. Aí eu quero niquelar um latão. Se eu quero niquelar o latão, eu estou precisando do Ni+. Porque o níquel mais chega, lá no latão está chegando elétrons com Ni+, Ni+, ganhando elétron, vai formar o quê? O metal, o níquel, que vai revestir. Tá certo? Então lá eu tenho NaCl, o Na+ não está contribuindo. Se eu tiro o sal de cozinha e coloco o sulfato de níquel, ou NiSO4, como está aí na questão, realmente vai ajudar na minha niquelação. Por que realmente vai ajudar na minha niquelação? Porque o NiSO4, a água vai separar. E Ni mais 2 é SO4 menos 2. Então eu vou ter mais níquel na solução para ser transformado em metal. Então volta aí para a questão. Substituir a solução aquosa de NaCl por solução de sulfato de níquel. Lógico, se eu quero niquelar o latão, se eu quero revestir o latão de níquel, é importante que eu tenha na solução, em vez de NaCl, eu tenha NiSO4, qualquer outro sal que tivesse níquel. Então está corretíssimo isso. Eu devo substituir NaCl por um sal que possua níquel, para ele estar separado na água, Ni+, e quando os elétrons chegar aqui no latão, que essa polaridade vai ser invertida, os elétrons, em vez de vir para cá, vêm para cá, como eu falei, na alternativa primeira, então os elétrons chegam aqui, com Ni da solução, vai formar mais níquel e vai revestir. Então eu estou querendo revestir um latão, aí coloco o NaCl. Se eu quero revestir, niquelar ele, eu vou colocar aqui NiSO4. Então a segunda está correta. E a terceira? Substituir a corrente contínua por uma corrente alternada de alta frequência. Pessoal, para cá, para cá, para cá. A corrente contínua é muito importante hoje no dia a dia. Tá certo? E para niquelar eu necessito nas fábricas, nas indústrias, da corrente contínua. Por que da corrente contínua? Porque a corrente contínua faz com que os elétrons cheguem do níquel que está sendo destruído, nesse caso, e cheguem do outro lado. A corrente alternada, o elétron não sai, não corre. Por exemplo, quando eu ligo lá em Paulo Afonso, instantaneamente a energia chega em Natal, quase que instantaneamente. É porque o elétron vem correndo de Paulo Afonso para cá, a velocidade da luz? Não, que é corrente alternada, os elétrons não se movem, eles simplesmente vibram. Então essa terceira opção, colocar corrente alternada, está errada, porque eu preciso que o elétron chegue para juntar com o cátion e formar o metal, o níquel. Então eu tenho que ter corrente contínua. Então voltando para a questão, 1 e 2 correta, eu terei como opção a alternativa D. Ok? Vestibulando?